Olá família, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Gesiel Lira e nós estamos aqui de volta para o segundo vídeo do estudo bíblico que nós estamos fazendo do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, dos Estados Unidos. E o tema de hoje é: você não é um acidente. Mas antes de iniciar este estudo bíblico, eu gostaria humildemente de pedir, se você puder, está gostando do conteúdo que nós estamos transmitindo através deste canal, dá um like lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos ou até com alguém que precisa ouvir esse estudo bíblico. Eu tenho certeza, assim como mudou a minha vida ao ler este livro e colocar em prática esses princípios, eu pude entender o significado da minha vida e compreender o propósito de Deus para mim. Se você puder, eu agradeço, ficarei muito feliz. Então vamos lá para o segundo dia. Isaías 44, versículo 2, a parte A diz assim: Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Há uma frase de Albert Einstein que diz assim: Deus não joga dados. Ou seja, você não é uma obra do acaso. Você não é um acidente. Muitas vezes, desde a nossa infância, nós temos dúvidas a respeito da nossa personalidade. São perguntas que fazemos quando chegamos principalmente na fase da adolescência, onde há uma crise de identidade. Eu que estudo psicologia, Erik Erikson, um psicólogo psicanalista, desenvolveu a teoria do desenvolvimento social e ele diz que na fase da adolescência há uma crise de identidade. Perguntas de como assim, por que eu sou assim? Por que eu falo assim? Por que o meu comportamento é assim? Por que eu sou magro? Por que eu sou alto? Então, há um momento da vida em que essas dúvidas vêm no coração e há, então, uma dificuldade em se aceitar fisicamente, se aceitar intelectualmente. Alguns se acham introspectivos demais, ou outros se acham até alegres demais, né? Mas o ser humano tem a tendência de nunca estar satisfeito. Por quê? Porque não entendeu o propósito. Então, quando você entende o propósito de Deus na vida, você vai saber que você não é um acidente. Você não é uma obra do acaso. Deus te desenhou para um propósito. Escute, talvez eu estou falando aqui com pessoas traumatizadas desde a infância, porque os próprios pais disseram que você não presta, ou que, na verdade, eles não planejaram você. E aí você precisa conviver com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou contar aqui rapidamente o meu testemunho. Eu também não fui planejado pelos meus pais. Não significa que eu não fui amado. Eu recebi desde a minha infância um amor indescritível pelos meus pais. Como eu amo meus pais. Pastor José Lira e irmã Maria Celeste ali no estado do Piauí. Amo demais vocês. Mas eu me lembro que há muito tempo atrás eu passei num momento muito difícil na minha vida, um momento depressivo. E aí, eu conversando com meu pai, falei: pai, eu não aguento mais. O que eu devo fazer? Eu não tô vendo sentido na minha vida. A tristeza tomou conta, uma crise de identidade. E aí meu pai começou a falar um pouco da minha infância. Ele contou várias situações, testemunhos impactantes da minha vida e me fez lembrar coisas que muitas vezes te esquece. E ele disse: Gesiel, quando você era ainda uma criança de 2 anos, você estava tomando banho junto com seu irmão na banheira e ali um descuido, sua mãe saiu rapidamente e aí você começou a se debater dentro da água, caiu dentro da água e começou a se afogar e se debater. E o Jairo, uma criança, seu irmão mais velho, desesperado, começou a gritar. E aí a sua mãe chegou para saber o que estava acontecendo. E quando pegou você nos braços, ela já começou a chorar desesperada porque viu você ficando roxo, perder o fôlego de vida, a língua enrolou. O fôlego de vida foi embora.
E ela começou a chacoalhar você para ver se você voltava e você não voltava. E ela começou a chorar e gritou pela sua avó, minha mãe, né, a mãe do meu pai, que já dorme no Senhor. E no momento que minha avó aparece, minha mãe me entrega nas mãos da minha avó e vai para o quarto chorar. E chorando, minha mãe dizia assim: Deus, eu não pedi o Gesiel. Como se dissesse, nós não planejamos ele. Foi o Senhor que me mandou ele. E chorando ali, aos prantos no quarto. E enquanto isso na cozinha, a minha avó, uma mulher de oração, me levantou para os céus e disse: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, assim como Abraão entregou o seu único filho em sacrifício para a morte, em obediência à sua palavra e à sua ordem, eu quero entregar agora o Gesiel para a vida em nome de Jesus. E nesta oração simples, mas com uma profundidade muito grande, quando ela disse em nome de Jesus, as minhas mãos começaram a se mexer, a minha língua desenrolou, a minha cor foi voltando ao normal. E então a minha avó gritou pela minha mãe, que veio correndo do quarto e entregou-me nas mãos da minha mamãe. Ali elas começaram a chorar e glorificar a Deus. Então, eu nunca vou me esquecer. Eu não me lembro deste dia, mas eu nunca vou me esquecer do dia que meu pai me contou isso, que minha mãe sempre me conta isso. Para lembrar que, apesar de eles não terem me planejado, já havia um plano perfeito diante de Deus. Eu lembro que meu pai falava: Gesiel, se Deus poupou a sua vida, é porque Ele tem um plano muito específico para você. E me fez lembrar de quantos amigos, de quantas pessoas eu levei para Jesus. Ele falou: Gesiel, você é especial. Então você que me ouve aqui, talvez tem traumas desde a sua infância. Traumas que ficaram marcados em você, que machucaram a sua vida. E você tem dito: eu não sou nada. E às vezes o tempo foi passando, você já é um adulto. E até mesmo na empresa, às vezes não dá certo em alguma função, porque você mesmo se autodiminui, se despreza, porque você não se enxerga, você não se vê em lugar nenhum e não se vê com valor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que mesmo na empresa alguém diz que você não serve, que você é inútil, que você é imprestável, eu digo com autoridade: você não é um acidente. Deus te desenhou. Ele escolheu o dia que você ia nascer. Ele escolheu a família que você ia nascer. Ele escolheu o lugar, tudo do jeito que Ele planejou, Ele fez para você. Então, a partir de hoje, entenda que você tem um valor muito grande para Deus. Escute bem, Efésios 1:4 diz assim: muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Em Tiago 1:8 diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de sua criatura. Isso demonstra quanto Deus nos ama. Fique com esta palavra no seu coração e reflita sobre isso. O tema para a reflexão de hoje: não sou um acidente. O versículo para memorizar: eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. E uma pergunta para meditar: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Faça essa pergunta para você. E se você tem alguma dificuldade, em nome de Jesus, creia que Deus te escolheu para um propósito específico. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, guarde esta mensagem no seu coração. Deus te escolheu para um propósito lindo. Que Deus abençoe você e a sua família.